TV por assinatura. Muito bem, estamos de volta. Cadê o Cadu? Chegou aí, ó? Tá lá fora? Maquiando? Chegou não? Mostra o Cadu aí pra nós de novo. Cadê o Cadu? Ô, Cadu! Ô, Cadu! Tô te esperando, Cadu Doné. Cadê você, meu garoto, meu ídolo? Olha aqui, para manter os 10% de... Aliás, os 10 não, 100%. Ali tá 10, mas é 100, tá? É, obrigado. É porque vocês mandam ler o negócio, escreve errado e eu embarco. Né? Eu sou trouxa e embarco. Você também é cheio das pegadinhas, né, Felipe? Impressionante. Ver se eu estou esperto, estou prestando atenção. Eu sabia que ele ia falar isso. Mas enfim, vamos lá, né? Se eu tivesse lido as laudas antes, eu não cometi o erro. O erro é todo, sempre o erro é meu. Olha, então para manter os 100% de aproveitamento, pode apagar isso também que eu não quero ler não. Cruzeiro já embarcou para Foz do Iguaçu, joga contra o Defensor, né? Cruzeiro que é isso, velho? Eu não estou entendendo não. O Cruzeiro joga hoje, você quer falar do Galo primeiro? Eu não estou entendendo mais nada. O Cruzeiro está em Foz, o Galo joga hoje. E outra coisa, o Cruzeiro não vai confirmar 100%, porque ele não está 100%. Né? Eu falei para ver se você estava prestando atenção. Olha aqui, então o Galo embarcou confiante em uma Foz do Iguaçu, né, onde o time está concentrado para o jogo contra o Nacional do Paraguai. E a gente fala de Libertadores aqui nos Donos da Bola. Veja aí. A delegação chegou em cima da hora no aeroporto para o embarque. Aí foi o corre-corre, tirar foto com o Ronaldinho, então, difícil. Este torcedor teve que fazer muito esforço. Aliás, os jogadores também esperam dificuldades contra o Nacional no Paraguai. Sabemos que temos um jogo difícil, mas também temos condições de conseguir uma vitória e é uma vitória que encaminha bem a nossa situação dentro da chave. A única dúvida do técnico Paulo Autuori para a partida é na lateral esquerda. Alex Silva, que foi bem nos últimos 3 jogos, ou Dátolo, já recuperado de uma fadiga muscular. O argentino falou com a gente rapidinho, bem rapidinho. Sentindo alguma coisa ainda da lesão? Não, graças a Deus, 100%. 100%? 100%. Com correria ou não, todos no elenco sabem da importância de manter os 100% de aproveitamento. No ano passado foi assim, um começo arrasador, 5 vitórias nos 5 primeiros jogos, só perdeu para o São Paulo quando já estava classificado. Foi a melhor campanha da primeira fase. E para falar neste aproveitamento, não pode ter correria. Vamos respeitar a equipe deles, mas sabendo que uma vitória a gente já pode estar encaminhando essa classificação e buscar a primeiro lugar geral, que nos dá o benefício de estar sempre decidindo na nossa casa, como aconteceu no ano passado. Um jogo importante, a equipe está ciente disso, vamos com tudo. Muito bem, eu vou começar com o Gilmar Oliveira para falar desse Atlético que, na verdade, aliás, primeiro eu preciso que vocês mostrem o Cadu Doné ali, por gentileza, né? Tudo bem, ídolo? Tudo bem, e você? Beleza. É só uma jogada para chamar a atenção. Vocês lembram que eu falei que durante o intervalo vocês teriam uma surpresa? É só para vocês assistirem o intervalo, os nossos anunciantes precisam da sua audiência. Então o cara não vende. Tudo bem, Dilmara? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vamos falar do Galo? Vamos lá, bacana isso que o Marcos Rocha falou e essa consciência que o Atlético tem, né? A importância de ser o primeiro geral. Isso fez toda a diferença para o Atlético na temporada passada. Eu diria o seguinte, chegou-se ao título por isso, porque o Independência fez a diferença. O decidir a vaga em casa fez toda a diferença para o Atlético. A gente fica acompanhando todos os noticiários em rede nacional, todo mundo falando, o Atlético não é mais o mesmo da temporada passada. Né? A situação, o que ele mostrou que encantou o Brasil e tal, ele já não está apresentando mais. Mas eu acho que essa diferença o Atlético pode continuar fazendo. Por quê? Se ele tiver a chance, como ele tem 100%, mantiver 100%, for o primeiro geral, o Independência pode fazer novamente a diferença. Eu não acho e não vi nessa Libertadores nenhum time que você fala, é ele. Né? Como você falava do Atlético na temporada passada, você falava, nossa, o Atlético realmente está encantando. Você ainda não viu nenhum time nessa Libertadores. O próprio Cruzeiro, que a gente tem como elenco o melhor de todos, e aí eu estou falando de grupo, obviamente, ele não está 100%. O primeiro jogo dele assustou. Eu sei que tem gente preocupada com o jogo que ele tem contra o Defensor. Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acho que é muita coisa ainda para rodar essa Libertadores e esse primeiro lugar pode fazer toda a diferença. Muito bem. O Brasil, o Dilmara tocou num assunto importante aí. Vocês estão rindo, pode saber. Não, é coisa de homem, o Dilmara, coisa de homem. Desculpa, hein? O Brasil, o Dilmara tocou num ponto que eu gostaria de sua opinião, sempre muito abalizada, equilibrada. A Dilmara falou de fazer a melhor campanha geral para definir no estádio, que o estádio foi uma marca do Atlético na Libertadores do ano passado. Veja bem, Brasil,
Você entende que tem fundamento o que disse agora de Mara? Tem gente que diz que isso é uma mística, que é uma bobagem, que o Horto não quer dizer nada, que não tem pressão, que time bom ganha em qualquer lugar. Mas eu preciso da sua opinião. Se você quiser antes dar um destaque para a nossa coluna do Jornal Metro, porque o maior jornal do mundo tem a coluna de esportes assinada pelo grande Júnior Brasil. Então, por gentileza, Brasil, destaque. Valeu, grande abraço a todos, obrigado. Está aqui o Jornal Metro. Hoje, inclusive, nessa onda desses problemas que a gente tem sobre racismo. E, mais uma vez, tomando conta, é torcedor aqui agora também em Minas. Lamentável, tudo isso aí. O que aconteceu com o Atro, com a Arouca, com o Tinga. Para mim, isso é imbecilidade máxima. E aí, falando de Cruzeiro, Atlético e um pouquinho da preocupação da Copa do Mundo, o que vem por aí. Agora, falando disso aí, time bom tem que ganhar em todo lugar. Você está coberto de razão quanto a isso. Não, mas ele tem que ganhar. Eu entendo que você concorda com isso, que o time bom tem que ganhar em todo lugar. Claro. Ou você acha que não? Claro. O time bom tem que perder em todo lugar. Claro, não. tem que ganhar. Então você concorda com isso. Mais ou menos. Não, concorda. Você estava só para fazer raiva. Mas com relação à vantagem, isso é algo real. A Independência, ele mostra que foi um diferencial na caminhada do Atlético ano passado. O Atlético no Horto ganhava, ia fora, não ganhava. Foi assim no Brasileiro, teve dificuldades na Libertadores, isso é evidente. Você jogar em seu domínio, no campo que você conhece, no campo que o jogador tem a referência, com um torcedor ali do lado, na pressão que isso é um incentivo para os jogadores. Isso aí não tem como, é inegável. Claro que você tem que ganhar em qualquer lugar, mas ter essa vantagem é algo extraordinário. Cadu, eu tenho quase que certeza que você não tem a mesma posição do Júnior Brasil com respeito ao Horto. Você entende que o Atlético deve levar os jogos para o Mineirão ou o Horto, de fato, é uma carta na manga do Atlético nessa Libertadores? Eu não falei isso não, tá? Eu não falei isso não. Por gentileza, Cadu Doné, tudo bem, Cadu? Tá. Beleza. Boa tarde, boa tarde a todos. Que não tem, viu, Cadu? Na realidade, esse negócio do Horto, Mineirão, é uma sinuca de bico danada, porque criou-se uma mística altamente diferenciada no Horto. A gente não pode desprezar o factual, os números do Atlético dentro de casa no Independência. Bem, e ao mesmo tempo o Mineirão tem algumas vantagens, cabe mais gente. O Galo, na final da Libertadores, também conseguiu manter essa qualidade dentro de casa lá. Então, sinceramente, é ali na ponta do lápis a conta, o que vale mais a pena. Creio que financeiramente no Mineirão vale mais a pena. E no futebol racional, pragmático, escolha, né? Todo mundo ali pensando no dinheiro. Nesse aspecto, o Mineirão deveria ser melhor. Agora, assim, é difícil de deixar de lado um estádio onde você não perde, né? Onde você ganha quase todos os jogos, principalmente os mais importantes. Sobre a partida de amanhã, eu estou curioso no seguinte aspecto. O Nacional vai jogar em casa, mas tem demonstrado um respeito tão grande ao Atlético em algumas declarações que eu li na imprensa de lá, e ao mesmo tempo é um time... Como é que a gente falou? Tinhoso, não é tão qualificado cascudo, assim, né? Cascudo e tal. Eu acho que eles vão jogar na defesa mesmo dentro de casa. O Galo, fora de casa, vai encontrar um cenário parecido com o que vê no Independência. 2 linhas de 4, bem lá no fundo, compactas, pessoal todo atrás da linha da bola, marcando, esperando. Acho que o Atlético não vai se surpreender com relação a isso, porque já está informado dessa condição do Nacional, mas vai ser curioso o Atlético fora de casa encontrando um time que vai respeitar tanto, com tanta cautela, que o Galo vai ter que movimentar, vai ter que achar espaço, vai ter que ter paciência, porque senão não vai conseguir furar bloqueio. Talvez essa seja a curiosidade, que foi exatamente isso que o Paulo Autuori falou para eles no último treinamento, inclusive numa parte teórica mesmo, né, com pouca situação prática, mas ele falou exatamente disso, dessa questão que o Atlético vai ter que se movimentar muito. O que a gente mais cobra do Atlético? Exatamente isso. Então, talvez essa seja a maior curiosidade. E aí eu acho que é o jogo do Tardelli, porque quem tem feito e mantido este tipo de movimentação é o Tardelli. Quem vai para os lados de campos, quem tenta ir pelo meio. O Jô, a gente não sabe se ele está no meio, se ele está no lado, se ele está no outro. Então, não sei que tipo de marcação que ele enfrentando vai ser mas pior isso é movimentação do Jô, mas você sabe que se a base do time, se a base do time está mantida, se a base do time está mantida em relação ao ano passado, o que está faltando a esse time para jogar o que jogou ano passado é movimentação. Exatamente. Sim. Então ele se movimenta muito menos. Agora, ele se movimenta muito menos e ele tem muito menos apoio dos laterais. Vou falar do lateral porque pela esquerda continua tendo um problema. Deixa eu ver o Twitter aí do Cláudio Silva. Está dizendo, o Alex Silva tem condições de suprir a carência da lateral esquerda do Galo? Eu posso responder?
Claro que sim. E aí, Brasil? É isso aí. Você escalaria ele amanhã, Brasil? Eu escalaria sim, apesar de uma gaguejada. Não, é porque tudo indica que pode ser o Dátalo. Mas eu acho que é gaguejar mesmo, eu acho duvidoso. Eu acho porque o Autuori gosta do Dátalo. O Dátalo pegou... Você aqui é parceiro. Aqui, o Dátalo pegou e conquistou a confiança do Autuori. E o Autuori, tendo o Dátalo em condição, pensa... Uma experiência internacional, um cara com a bagagem do Dátalo. Só que é o seguinte, o Alex tem condição de desempenhar essa função. Inclusive, eu até falo desse garoto aqui também na coluna do marcação, eu acho que não, porque a opção pelo Dátalo vai ser exatamente por isso. O Alex, no jogo aqui no Independência, o tempo deles caracterizando, não vai, fica, ele é o ímpeto mesmo da juventude, daquele que quer mostrar serviço, aquela história toda. Mas ao mesmo tempo ele consegue marcar melhor que o Dátalo, mas que não consegue. Mas a experiência do Dátalo vai fazer mais a diferença. Estou dizendo assim, pela leitura da cabeça do Paulo Autuori. Eu acho que isso passa na cabeça dele. Tem muita gente que está pedindo, e eu até não concordo com essa opinião, o Dátalo no lugar do Fernandinho mais adiantado e o Alex na lateral esquerda. Para ajudar o Ronaldinho. Para ajudar o Ronaldinho. Ele porque seria o Dátalo, primeiro combate, né? E porque o Dátalo nas partidas desse ano, não é que ele tenha sido espetacular, mas em geral ele foi bem e ele se mostra, assim, um grande jogador tecnicamente. Muito. Às vezes ele não combina com a lateral esquerda, mas opa, esse cara na dele pode render muito. Mas ele adiantado deixaria o ataque do Atlético mais lento. Eu não concordo também. Eu daria o voto sonhando. O Cadu está sonhando. E corta o Cadu para mim, que agora... Corta o Cadu e abre a Luaninha aqui, que hoje eu quero até ouvir a voz da Luana. Olha aí, pessoal. Agora é hora daquela dica de campeão. Não, produção, cadê a música da Luaninha aí, por gentileza? Ô, Ericão! Olha aqui, você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 14 por dia. Então, toda a linha Chevrolet, com garantia de fábrica, é só com o Brasil. Você está com alguma dúvida? Então, você vai pegar o telefone agora, vai ligar o 3003-4443. Olha que moleza. Você que vai comprar hoje o consórcio, agora, fechar negócio pelo telefone, você vai concorrer a R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. Você vai ligar o 3003-4443, porque imagina você, de carro novo, gastando menos de R$ 14 por dia e com R$ 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai ligar nesse minuto 3003-4443. Seu Chevrolet, por parcelas de R$ 407, é só na Brasil. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção. E se você tem CNPJ, as condições são ainda mais especiais. Então, se você ainda não ligou, não perca tempo, pegue o telefone, ligue agora, realize o seu sonho. Não deixe, aliás, o sonho para depois. Comece o ano bem, conquistando o seu carro zero agora. Com quem eu compro, eu confio. Consórcio Nacional é Chevrolet Brasil. Vai ligar agora, 3003-4443. Se der sorte, fala com a Luaninha que ela está correndo lá para te atender. 3003-4443. Sobe som aí, DJ. Luaninha. Olha aqui. Cruzeiro entra em campo logo mais, viu, ídolo? Contra o Defensor no Uruguai, para tentar a primeira vitória fora de casa. Estreou com derrota, venceu em casa e bem, e agora vai para a terceira pela Libertadores. A torcida acredita em uma atuação melhor do time do que foi na estreia. Veja aí. Povo fala. O Cruzeiro, que já está em Montevidéu, vai com força máxima para buscar a liderança. Eu espero um jogo lá extremamente difícil. Eu vi muito material do Defensor, é equipe rápida, tem bola aérea muito boa, jogadores altos, é uma equipe que marca muito. Vamos lá com a intenção de vencer. Agora, a Libertadores é importante que a gente some os pontos necessários para a classificação. Se for em primeiro, muito melhor. Junto com Dagoberto e Bruno Rodrigo, o lateral esquerdo Egídio está de volta ao time. Os três foram poupados na última partida do Campeonato Mineiro. Agora eles estão de olho no adversário uruguaio. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado e vamos em busca dos 3 pontos aí, que vai ser muito importante para nossa caminhada na Libertadores. Dizem que o campo lá é apertadinho lá, né? O time deles é catimbento, mas acho que a gente tem tudo para conseguir os 3 pontos. Vamos se dedicar isso ao máximo para esse jogo. A principal arma do Defensor é a bola aérea, mas o Cruzeiro não fica atrás. Temos jogadores altos, temos jogadores que sobem bem, têm boa impulsão, atacam bem a bola. E também essa batida, jogadores que batem bem também essa bola parada. Unindo essas coisas, a gente tem se tornado essa arma muito forte ao nosso favor. Libertadores a gente sabe que é mais difícil, os jogos mais truncados, mais fortes, é uma arma que a gente tem, com certeza
vai aproveitar, vai ir ao nosso favor essa bola parada que a gente procura sempre fazer os gols, sempre ampliar o placar e buscar as vitórias com ela. O torcedor que viu o time golear a Universidade de Chile no Mineirão está mais confiante do que nunca. Tá bem agora. Agora é só a expectativa agora e golear de novo. Vai ser difícil, mas o time do Cruzeiro está afinado. E ali, do lado direito do campo, o Ceará promete adotar o espírito aguerrido para não decepcionar a torcida. Todo o esforço feito na primeira fase, né, para adquirir essa vantagem é válida. Nós temos a possibilidade de fazer o segundo jogo em casa com a vantagem de fazer 2 resultados iguais. Então a gente tem que fazer jus a essa vantagem aí para a gente poder ir para a final e, se Deus quiser, aí, ser campeão esse ano e não deixar escapar como o ano passado. Olha, deixa eu chamar a Gisele Ramos, minha irmã Gisele Ramos, para atualizar e passar também as informações sobre o Defensor. E a Gisele vem ao vivo. Alô, Gisele, boa tarde, Gi. Falando do Defensor, adversário do Cruzeiro de logo mais, até para servir de subsídio também para os nossos intrépidos comentaristas aqui. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, irmão Everton Guimarães Ramos. Pois é, esse adversário do Cruzeiro, na verdade, ele tá doido para conseguir essa classificação na fase de grupos, porque no ano passado não passou nem da pré-Libertadores, porque foi eliminado pelo Olímpia. E aí, nesse ano, teve uma caminhada bem parecida com a do Cruzeiro, estreou com derrota para a Universidade de Chile, depois deu uma recuperada, conseguiu golear o Real Garcilaso, e por isso ali no grupo tá todo mundo embolado, todo mundo com 3 pontos. O Marcelo Oliveira já disse que vai ser um confronto difícil. Ele, o estudioso que é, constatou que é uma equipe rápida, que marca muito, que tem jogadores altos, que cabeceiam muito bem. E a principal arma do Defensor é a bola aérea, mas assim como o Cruzeiro. O curioso nessa história toda, Everton, é que será a segunda vez que os dois times vão se encontrar, né, na história. Na verdade, em 1975, eles se encontraram em um jogo amistoso. O Cruzeiro até goleou por 7-1 o Defensor aqui no Mineirão, mas em jogos oficiais será a primeira vez que eles vão se encontrar. Tudo isso logo mais às 7 horas da noite, lá em Montevidéu. E o Defensor vai bastante motivado para essa partida, porque no Campeonato Uruguaio ele goleou o Cerro Largo por 5-1. Então tá cheio de moral, tá doido para poder vencer o Cruzeiro. Muito bem, minha irmã, um beijo para você. Você volta para falar comigo? Não volto não. Então um beijo para você, bom trabalho aí pela tarde. Gisele Guimarães Ramos, minha irmã. Destacava a Gisele agora, Cadu Doné. Uma coisa que a gente sempre levanta na equipe do Cruzeiro, que a gente sempre fala aqui da equipe do Cruzeiro, que é essa tal bola aérea, que é uma arma realmente que o Cruzeiro usa e usa muito bem, mas o Marcelo destacava que a mesma coisa faz um bem danado ao Defensor. Tem uma jogada aérea muito forte também. Tem uma jogada aérea muito forte. Agora, a diferença é que o repertório do Defensor para mais ou menos por aí, pelo menos em termos ofensivos. Não é um time tecnicamente muito bom, não é aquele time que faz as jogadas como é o Cruzeiro. Jogada com bola rolando, toque de bola, que é a vocação até histórica do time do Cruzeiro. Então, sinceramente, acho que a torcida do Cruzeiro, é óbvio, tem que respeitar, porque Libertadores é um negócio traiçoeiro. Foi você que usou esse termo? Acho que foi você que usou esse termo. Quem não usa? Libertadores é Libertadores. Amigo. Libertadores é diferente, amigo. Não, a catimba. É um negócio chato, às vezes. O time é ruim, mas é difícil de ganhar. Libertadores tem essa peculiaridade. A estreia do Cruzeiro mostra isso. Só que eu acho que dá para confiar sim, porque tecnicamente o Cruzeiro é muito bom. Repito, uma coisa é só se limitar à bola aérea, que é algo que está até em desuso no futebol hoje em dia, só é utilizado quando você não tem grandes recursos mesmo. O Cruzeiro faz muitos gols com bola aérea, mas é algo que surge naturalmente. Ninguém vê o Cruzeiro procurando esse tipo de jogada. Estou entendendo o que o meu comentarista disse. Está em desuso a jogada de bola aérea? Não, essa coisa de se limitar a isso. Igual o futebol inglês antigamente, era só bola aérea. Não é mais assim. Quem tem mais alternativas, não tem um time que adota isso de estilo igual antigamente. Ó, só bola aérea. De hoje. Mas quando é ruim. Não tem aquela coisa de vocação do jogo aéreo ficar só nisso, porque é filosofia. Tipo, era o futebol inglês e até outros lugares na Europa. Deixa eu chamar o Twitter aí, o Brasil tá doido para falar. Chama o Twitter aí. O Wagner Cardoso está dizendo, acho o time do Cruzeiro dinâmico, mas às vezes no último passe a individualidade tem prejudicado um pouco o time. Júnior Brasil. Não concordo não. O quê? Você não concorda com o telespectador? Não, e ele entende isso com toda a tranquilidade. Eu respeito demais a opinião dele,
Mas eu penso diferente, é algo normal quando a gente vive numa democracia. Você, no dia que concordar com algo, eu vou até pagar o rodízio. Tá? Então, assim, momento histórico. E como ele não vai concordar no Brasil, por gentileza, ele não se responda ao nosso telespectador, já está doidinho para concordar. Eu entendo o seguinte, como você tem jogadores tão técnicos e que fazem a diferença e habilidade, não adianta você ficar mastigando com cara de quem está com fome e quer comer, não. Jogadores técnicos e com habilidade, eles acabam fazendo a diferença. Eu não vejo o Cruzeiro com aquele cara barbantinho, que pega a bola e vai, e a gente vê isso demais no futebol. Não, os caras tentam porque eles têm condição. Um Dagoberto, quando parte para cima, dribla 1, 2, é porque ele tem esse recurso. O próprio William na velocidade. O Cruzeiro tem isso como diferencial. Não é à toa que é um time que tem a vocação ofensiva. E se tivesse alguém barbantinho, a gente falava na maior naturalidade, mas não vejo. Não, mas eu vejo que a Dimara discorda de vocês dois. Tanto na questão da bola aérea... Ele agora é vidente. Ele é vidente, não, ele quer ler. Não, eu trabalho com ela todo dia. Qual que é a legenda aqui? Eu trabalho com ela todo dia. Ela discorda de vocês dois. Ele não trabalha com ela todo dia, não. Trabalha só com ela todo dia. Quem que é essa aí do seu lado? Não, é prazer, tudo bem? Dimara, você discorda dos dois ou não discorda? Você está corretíssimo. Eu discordo da questão da bola aérea que o Cadu falou. Discordo que o Defensor é um time tecnicamente frágil. Não é. Acho que é um jogo duríssimo para o Cruzeiro. O time é bom tecnicamente? Acho que tecnicamente... É um time de raça, de pegada, de vontade. De muita competitividade. De muita competitividade. Ser técnico também não é ser defensivo? Tem gente que é muito boa tecnicamente que é defensivo. Então eu acho que é um time que o Cruzeiro não tem que respeitar, não. O Cruzeiro tem que estudar muito. Jogo de Libertadores, gente, é sempre uma surpresa. Jogo de Libertadores é diferente. Entram fatores que não são só os fatores técnicos, são os fatores emocionais, é como que o Cruzeiro chegou lá, é como que essa equipe vai se postar em campo, é posicionamento do Cruzeiro. E óbvio que o Cruzeiro é uma equipe mais tarimbada. Isso por quê? Porque ela tem um toque muito mais rápido, isso é muito mais fácil de você envolver a marcação. Claro que o Cruzeiro tem essas histórias a favor dele. Só que é uma equipe que tem que ter, sim, muito cuidado, que é o Defensor. E o Marcelo sabe disso, tanto que chamou atenção. Põe o Twitter na tela e deixa o Brasil cortado pra mim, por favor. Põe o Twitter na tela. Você tá rindo por quê, Brasil? Eu tô falando sério. O Breno Cerqueira, um jogador do porte do Júlio Batista, ele não está se referindo ao porte físico, está acomodado com a reserva? Ou é o salário que impede dele sair do Cruzeiro? Eu gostaria da opinião dos três. Nesse momento é a contusão mesmo, né? Não, ele tá machucado, o que vai fazer? É difícil. Mas vocês entenderam a pergunta. Não, sim, mas até para ele entender. No momento ele está impedido pela questão contusão. É um cara que vai ser difícil depois ser recolocado no mercado. O brasileiro, mas está acomodado com a reserva? Não acho que está acomodado, não. Mas ele não conseguiu dar o rendimento que todo mundo espera dele, inclusive o Cruzeiro quando apostou nele. Como aquele cara de liderança, aquele cara que seria uma referência. Porque hoje, que torcedor que fala, ele tem chance de brigar para ser titular. Mas na verdade, sim, essa história de estar acomodado ou não, isso é algo interessante, porque se o cara às vezes demonstra alguma insatisfação, aí eles brigam com a gente destacar aqui. O cara não está satisfeito com a reserva. Eu acho que ele está levando ali numa boa, está sendo humilde do jeito que tem que ser. Eu não vejo esse lado pejorativo da acomodação. Eu acho que ele está respeitando do jeito que tem que ser. Agora, obviamente, está machucado. Agora, assim, eu não digo que a contratação dele deu errado, foi um fiasco, porque o time está tão bom, tudo dá tão certo para o Cruzeiro em geral, que é meio complicado você dizer isso de forma isolada. Agora, ele não é tão importante para o time como a gente imaginou que seria. Isso é um fato. E até não é por demérito dele. É um pouco porque ele não jogou tão bem quanto entrou, mas muito e principalmente porque os outros jogam muito bem. Nós aprovamos a contratação dele, mas é um custo-benefício sem a menor dúvida, altíssimo. Sim, eu entendo que eu consigo... Ele já quer ganhar o rodízio. Só que é o seguinte, eu vejo que o Júlio Batista é dispensável. É isso. Hoje exatamente. Se o Cruzeiro hoje disser, bom, o Júlio Batista não faz mais parte dos planos do técnico Marcelo Oliveira, não muda absolutamente nada. Mas se você abrir mão do Dagoberto, do William, do Marlone, do Ricardo, aí a história muda. O Everton Ribeiro, o Dedé. Se falar hoje que o Dedé está fora do time do Cruzeiro, aí eu vou te contar. Mas você não acha que o Dedé vive uma fase extraordinária. Não foi definido? Por exemplo, o Júlio Batista chegou aqui para jogar Deck.
Qual é a função do Júlio Ele Batista? veio para ser um você... 10. Pois é isso mesmo. Porque, na verdade, eu acho que ele o Marcelo falou... Não, Mas presta atenção, o Marcelo falou várias vezes que ele poderia atuar na frente, que ele entende o Júlio Batista atuando na frente. Aí, lá na frente, a briga é dura demais. Pelo meio, na armação, você tem até o Everton Ribeiro, que em alguns momentos, você colocou uma interrogação em alguns momentos dele no jogo, que ele não estava tão bem, que não sei o quê. Não, nessa temporada que eu tô dizendo. Só que ficou difícil pro Júlio Batista. Ele disputa com quem? Marcelo Oliveira pediu a contratação do Júlio Batista. Eu acho assim, quanto mais pra frente... Sim. E eu entendo o seguinte... Que foi uma baita oportunidade, era um jogador que valia a pena, por vários... Porque eles precisavam ter uma referência. Aquele cara que era referência, um cara de uma Libertadores que na hora que chega para um juiz, o juiz... Pô, é o Júlio Batista. Não é o Zé Ruela. Tanto que no primeiro jogo do Cruzeiro, a viagem à Libertadores, quem foi o jogador do Cruzeiro que todo mundo teve o foco, a imprensa internacional ficou no Júlio Batista. Então, nesse ponto, sim. Mas eu entendo também que a posição dele é difícil também. Ele é o quê? Qual é a função? Com quem que ele disputa? Eu discordo de uma parte. Eu acho que quanto mais pra frente, fica mais fácil a disputa pro Júlio Batista. Eu acho que no meio campo é o contrário. Eu acho que é difícil. Porque no esquema que o Cruzeiro joga, ele com Everton Ribeiro pela direita, Ricardo Goulart no meio. E alguém na esquerda, e um dos três Vocês estão falando tudo um Então, eu acho mais complicado a disputa com o Goulart do que com os centroavantes do Cruzeiro. Não acho, não. Peraí, tem um outro aspecto. Você acha mais fácil? O Goulart eu acho que lá na frente é muito complicado. O Júlio pode fazer essa função. Marcelo Moreno e... Agora lá tem mais peças. O Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro e alguém que joga pela esquerda, ou o William ou o Dagoberto, são muito mais titulares, muito mais inquestionáveis do que os centroavantes. Nós recebemos Eduardo Maluf aqui neste programa, há cerca de uns 60 dias, mais ou menos, e o Maluf disse o seguinte: bom, as pessoas se lembram muito dos erros cometidos nas contratações. Isso. E às vezes esquecem, por exemplo, de jogadores que apareceram, da valorização de todo um grupo e da venda extraordinária do Bernard, embora o dinheiro ainda esteja retido. Ponto. Vamos transportar isso para o Cruzeiro. Se nós analisarmos os erros cometidos pela diretoria atual do Cruzeiro, pelo Alexandre Matos, consequentemente pelo presidente Gilvande Pinto Tavares, eles erraram bem menos do que há 2 anos, por exemplo. Mas o Júlio eu não entendo. Mas eu também não entendo. Eu estou dizendo o seguinte: se analisarmos que foi um erro a contratação, que o custo-benefício não é bom, todo mundo questiona muito, foi um erro. Para mim também não foi um erro. Eu vejo sempre quando a gente fala nisso, o Tinga foi um erro. Não, o Tinga chegou para o time não cair. Ele cumpriu um papel naquele momento. Qual a alternativa para você tirar o Tinga naquela hora do Internacional? Só com um contrato longo. E foi um cara que teve uma importância, um cara de bagagem. Não tinha que fazer isso. Então nem o Tinga eu nunca enxerguei como erro, porque muita gente atira a pedra e fala, não foi. O resultado foi obtido, o time não caiu. E o Júlio muito menos. Agora, aquele cara que é o profeta do acontecido, não, o Júlio Batista não deu certo. Ele nunca falou isso. Desafio um a falar. Quando chegou, todo mundo aplaudiu. Todo mundo aplaudiu. Então para com isso. Talvez os erros da diretoria do Cruzeiro estejam exatamente naquele imediatismo que se teve com o time do Celso Roth. Todos aqueles jogadores que vieram, que depois foram embora, estão emprestados, uns ainda fazem parte desse grupo do Cruzeiro, Gilson, e que emprestou e tal. Eu acho que ali sim. Mas à medida que eles passaram a repensar, que eles trouxeram as principais revelações do campeonato, eles trouxeram quem poderia fazer realmente justiça ali na frente, no meio, na zaga, você vai falar o quê? Errou em quê? Eu acho que os erros foram no imediatismo do Celso Roth, o que mostra, mais uma vez, que a situação é sempre de planejamento. Que era aquele momento. Dá o Twitter aí, Felipe, dá o Twitter aí, novamente, por gentileza. Paulo Vitor. O Everton Ribeiro está precisando mostrar o futebol do ano passado. Hoje o Dagoberto é o jogador mais importante do elenco. Concordo. É o Dagoberto mais importante. Não. Do elenco não, né? Dos jogadores de frente, né? Eu acho que o Dedé, pra mim, é o jogador mais importante hoje. Não, eu concordo com a primeira parte. Eu concordo com ele plenamente que o Everton Ribeiro tem que recuperar o futebol do ano passado. Que o Dagoberto é mais importante que o Everton Ribeiro. Acho que foi isso que ele quis dizer. Não, do elenco. Não, ele falou do elenco, não é. Na verdade, mas eu acho que o Cruzeiro eu acho que é um grupo. Eu não vejo nesse sentido como um único cara. Ele tá fazendo a diferença? Tá. Pô, mas o Everton é inquestionável pelo que ele fez. O Goulart agora reencontrando o futebol. A Dimar acha que é o Léo. Você tem... Aí você tem o Dedé. O Júnior Brasil tomou um trauma do Goulart.
porque a última vez que o Brasil disse que se o Goulart fizer 3 gols e tal, eu fico calado. Trauma do Goulart. Eu quero ver se você tem peito para falar isso de algum jogador hoje e amanhã, nos 2 jogos. Hoje o Goulart eu não vejo nenhum jogador que agora, quem está precisando realmente reencontrar o futebol, e quando ele coloca ali, é o Everton Ribeiro. E você aposta que... Não, você sabe por que eu não aposto? Quando vocês não apostam, vocês não cumprem. Você aposta aqui? Eu não estava aqui, eu não apostei. Olha aqui, o meia Ronaldinho Gaúcho agora os dois ainda não jogou bem esse ano. Que fala, então não quem sabe, vamos rodar aí, Felipe, porque o Júnior Brasil, quem sabe o Júnior Brasil ajuda apostando e dizendo, se o Ronaldinho marcar e o Atlético vencer, eu não falo no programa do dia seguinte, não é? Quem sabe o estádio 3 de fevereiro, na Cidade do Leste, possa ajudar. Foi nesse local, inclusive, que há 15 anos todos se lembram, não é? Menos você, Galo, você não era nascido, que foi um golaço do Ronaldinho com a camisa da seleção brasileira. O Galvão Bueno quase entrou dentro da minha televisão em casa, deu chapéu, gritou, fez o gol. Rouco e tal. Vamos ver aí toda essa situação. Roda aí, Felipe, roda o que tiver e vai rodando. Uma pintura que ficou marcada na história, 30 de junho de 1999, estádio 13 de fevereiro, Cidade do Leste, Paraguai. Ronaldinho Gaúcho dava um lençol no zagueiro venezuelano e marcava o primeiro gol com a camisa da seleção. Um gol eternizado na voz de Luciano do Vale. Golaço desse menino que é ótimo! 15 anos se passaram após o gol que mudou a carreira de Ronaldinho. E é com a camisa do Galo, amanhã contra o Nacional, que o craque volta ao estádio onde despontou para o futebol mundial. É motivo de muita alegria, né? Depois de tanto tempo, mas ainda é muito vivo na minha memória. Então estou muito feliz de voltar lá e tomara poder, né, fazer outro grande gol para continuar fazendo história. Quem sabe o craque não volta do Paraguai com outra obra de arte. É muito motivante, né? Razão de muita alegria, onde tudo começou para mim, né? Então, né, muito motivado, muito feliz, né, muito bem preparado para chegar lá e poder, né, ajudar bem a equipe. Uma inspiração para quem ainda não rendeu o esperado futebol em 2014. A genialidade do craque esteve, digamos, escondida nos 5 jogos que ele disputou este ano. Chega a hora de melhorar. Eu joguei poucos jogos ainda essa temporada, então espero ter, né, a cada jogo, né, um crescimento de rendimento, tanto parte física como a parte técnica. Então espero que o quanto antes eu consiga ter uma grande atuação. No elenco, todos acreditam que Ronaldinho vai voltar a ser aquele Ronaldinho. Ele ficou no começo do ano sem jogar 2 ou 3 partidas, se eu não me engano. Realmente falta um pouco de ritmo, mas conforme as partidas vai adquirindo nos treinamentos, você vê que ele já está mais solto, já está praticamente a forma física já 100%, então é de acordo com os jogos para poder aprimorar mais a parte técnica. Enquanto a magia de R10 não volta, vamos ficar por enquanto com o golaço do ainda menino, chamado de ótimo por outro craque da narração. Golaço desse menino que é ótimo! Na primeira jogada deu um lençol. Ele sabe o que faz com a bola, descontraído, alegre. Esse Ronaldinho vai longe, que beleza de gol do Brasil. A diferença é a lucidez, a narração, né? O Galvão nesse jogo aí quase entrou dentro da minha televisão lá. A lucidez do Luciano do Vale e profetizou, né? Esse menino vai longe, e foi mesmo, melhor do mundo e tal. E tá bem no Atlético aí, trouxe o maior título da história do Galo e tal. Agora eu quero ver, Brasil, se você banca, fala, se o Ronaldinho marcar um gol amanhã e o Atlético vencer, eu fico calado aqui no dia seguinte. Eu vou ficar muito feliz como eu fiquei quando o Goulart fez os 3 gols, mas digo o seguinte, aqui com você e com a Ademar, eu não aposto um grão de arroz, porque quando vocês perderam, vocês não pagaram a aposta. Eles também falaram Eles apostaram que se o Tardelli não fizesse gol, ela ia ficar calada.
Então aí não Eu não cumpriu. apostei Então nada, apostou eles que sim. resolveram É só apostar, pegar e ver então. o programa de novo. Como vocês não têm palavra, eu com vocês aqui eu não aposto mais nada. Mas tomara Ele que o é que Ronaldinho fala, mas volte ele aposta. a jogar bola, porque tá devendo muito, e faça 1, 2, 3 gols. Porque ele é o cara, é o diferenciado, é o que pode Mas de fazer o verdade, você acha Atlético que isso é encontrar o melhor possível? momento na Libertadores. De verdade mesmo. Ele é o jogador para Acho que sim. Não, tem que voltar, Dimara, tem que voltar. Mas a sensação que a gente tem é que ele não está no tempo. Não ele tá no tempo, não tá tá mal, no Brasil. tempo. Os passes, você mesmo falou aqui, o passe dele, ele está errando passe. Eu Ele falei. Está errando muito. Falou, isso, assume tá o que você enganado. fala. Você tá Então tem enganado. errado muitos passes mesmo. Não é nem de longe o Ronaldinho do ano E passado. o que pode O prejudicar... que mudou, Brasil? Não sei, você fica naquela sensação de que o Ronaldinho não é nem de longe, continua compromissado e tal, não tem nada a ver com essa onda de carnaval, não. Para mim, o cobra é dentro de campo. Mas dentro de campo ele não está conseguindo se encontrar em termos de posicionamento, não está com aquela mesma disposição física de antes e, tecnicamente, os passes dele não estão entrando. Olha, como é que isso- você vê, né, como uma pessoa tem ódio no coração, né? Como uma pessoa vingativa. Carregada. Né? Pode por quê? Ronaldinho, eu sou fã dele. Uma pergunta é um no gênio. Twitter, aí, que Melhor do essa aí mundo, vai para já o foi Brasil no dois bloco vezes, seguinte. Vamos ver aí. Ricardo de Souza, o Galo está sofrendo por não ter substituto para Bernard. Para mim, até os outros jogadores não estão rendendo por causa disso. Daqui a pouco, depois do break, então, Cadu Doné, o amável Júnior Brasil e Edmar Oliveira na volta para a gente falar disso aí, desse Twitter que acaba de ser enviado. E o A gente volta em 2 intrigante. minutos. Até já.